Vamos abrir as promessas de Deus. Vamos a abrir las promesas de Dios. Evangelho de São Lucas. Evangelio de San Lucas. 2 versículos para a nossa meditação. 2 versículos para nuestra meditación. E a nossa fé chega a 1000%. Y nuestra fe llega al 1000%. Vocês já estão com a fé 1000%. Ya están con la fe al 1000%. É muita alegria, muita felicidade, Mucha irmãos alegría y ouvintes. felicidad, hermanos oyentes. Quando comparecemos aqui no templo da glória de Deus. Cuando concurrimos al templo de la gloria de Dios. Parece uma família. Parece una Há familia muito tempo não se que víamos. hace mucho tiempo no E veíamos. agora se encontramos. Y ahora nos E encontramos. se alegramos no Y Senhor. nos alegramos en el Señor. Isto é bom Esto demais. es demasiado bueno. Evangelho de São Lucas. Evangelio de San Lucas. Capítulo. Capítulo, Já digo. ya les digo. Capítulo 5. Capítulo 5. Verso 31 e 32. Versículo 31 y 32. Para Deus falar aos nossos corações. Para que Dios hable a nuestros E corazones voltarmos curados. y volvamos Com sanados os problemas resolvidos. con problemas resueltos. Milhões de ouvintes. Millones de oyentes. Abra aí as promessas de Deus. Abra las promesas de Dios. O que é promessa de Deus, ¿Qué missionário? es promesa de Dios, Está aí na tua misionero? casa e você não sabe. Está en tu casa y tú no sabes. É aí na tua Sí, Bíblia. ahí en tu Biblia. Contém cerca aproximadamente Contiene cerca aproximadamente de 2000 promessas. de 2000 promesas. Para você que confia em Deus. Para ti te confías en Dios. E vai se entregar a Jesus Y hoje. te vas a entregar a Jesús Só hoy. não se entregar para Jesus. Solo al entregarse a Jesús. Vai ser curado, Será sanado. transformado, Transformado. problema resolvido, Problema com a resuelto. vitória total. Con victoria total. Grita, sai de mim, Satanás! Sai em nome de Jesus! Sai, demônio, em nome de Jesus! Vamos lá, igreja. Vamos, iglesia. Capítulo 5, verso 31 e 32. Capítulo 5, versículo 31 y 32. Vamos, milhões de ouvintes. Vamos, millones de oyentes. Recite conosco Repita con nosotros que o diabo vai cair por terra. que el diablo va a caer a la Só tierra. em você recitar Solo al tú repetir estas palavras de Jesus. esas palabras de Jesús. Capítulo 5 de São Lucas, Capítulo 5 de San Lucas. verso 31 e 32. Versículo 31 y 32. E Jesus, Y Jesús. todo mundo, Todo. e Jesus, Y Jesús. respondendo, disse-lhe: Respondiendo les dijo: não necessitam de médico no necesitan de médico os que estão são, los que están sanos. mas sim, Pero a labarianda, lavar, gloria a Dios. mas sim, Pero sí, os que estão enfermos. los que están enfermos. Eu não vim chamar os justos, No he venido a llamar a justos, mas sim pero sí os pecadores. a los pecadores. Arrependimento. Grita, meu Deus. Grite, medio. Habla ahora a mi corazón. Amém, Jesus. Que lindo. ¡Qué lindo! Jesus está aqui. Jesús está aquí. Espírito Santo está sendo derramado aqui agora. Se derramado ahora. Podeis assentar. Podéis sentarse. É maravilhoso. Es maravilloso. As palavras de Jesus. Las palabras de Jesús. Elas nos comovem. Ellas nos conmueven. Elas tocam em nossos corações. Toca nuestro corazón. Elas fazem nos sentirmos sensibilizados. Hace que sintamos As sensibilizados palavras de Jesus. a las palabras de Jesús. Que lindo! Sí, qué lindo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nuestro Señor Jesucristo, passando pelas recebedorias pasando por las recibidurías de impostos, de impuestos, encontrou ali um homem chamado Levi. encontró a un hombre llamado Leví. Jesus olhou, vê, não a aparência, mas Jesús no veía la apariencia, a sino sinceridade do coração. la sinceridad del corazón. E disse a Levi: Y le dijo a Leví: segue-me. sígueme. E ele abandonou tudo, Y él abandonó todo. emprego rendoso, Y el empleo, buen que sueldo, eu creio que até desviava dinheiro, que hasta desviaba dinero, creo. como cobrador de impostos, Y era cobrador de impuestos. empregado público. Sí, empleado público. Seguiu a Jesus Y le siguió a Jesús. e convidou Jesus para ir na casa Y le dele. invitó a Jesús a ir a su casa. Minha casa está cheia de demônios, Dijo, Jesus. "Mi casa está llena de demonios, Jesús. Estou chegando lá, os demônios vão embora. Llegas allá, demonios, y Aleluia, glória a Deus. aleluya, Glória a Jesus. Gloria a Jesús.
Minha família só vive em briga, Senhor Mi Jesus. familia solo está en pelea, Señor Se Jesús. você entra em casa, os demônios da briga da minha família vai Si embora. entras en mi casa, demonios de pelea de mi familia se van. E diz que ele fez um banquete para nosso Jesus. Dice que hizo un banquete para nuestro Jesús. Como ele era muito conhecido entre os publicanos, Como era muy conocido entre los publicanos, cobradores de impostos, los cobradores de que impuestos, defraudavam o governo, que defraudaban al gobierno, desviando o dinheiro. desviando el dinero. E lá estava um banquete muito grande. Allí estaba un banquete muy grande. E Jesus estava no meio Y deles, Jesús estaba entre ellos, com os apóstolos con los apóstoles e os fariseus, y los fariseos, que era o povo judeu. que era el pueblo judío. Fariseu era uma religião Fariseo famosa, era una religión famosa, a maior daquela época. la más grande de esa época. Disseram para os discípulos Y le de dijeron, Jesus, a los discípulos de Jesús le dijeron, ele come com os publicanos. y él come con los publicanos Y pecadores. y pecadores. Estavam assustados. Que estaban asustados. Ele não é o filho de Deus? Era un hijo de Dios. ¿No Como es hijo de agora Dios? está aqui, ¿Cómo ahora está aquí? na casa de Levi? En la casa de Leví. Este Levi, irmãos e irmãs, Este Leví, hermanos y é o hermanas, mesmo que escreveu o Evangelho de São Mateus. es el mismo que escribió el Evangelio de San O Evangelho de São Mateo. Mateus, Jesus mudou o nome dele, Y San Mateo Jesús le cambió el porque nombre ele foi de él. transformado Porque fue transformado pelo poder de Deus, por el poder de Dios. por ter aceitado o chamado de Jesus. Por haber aceptado el llamado de Para Jesús. seguir a Jesus. Para seguirle a Jesús. Na mesma hora, Jesus En transformou, el mismo instante Jesús le transformó. recebeu aquela decisão Recibió esa decisión na sua mente, o seu coração, en su mente, su corazón, de abandonar o roubo, de dejar el a robo, mentira, la mentira, a falsidade, la falsedad, a hipocrisia la e hipocresía todo tipo de y pecado. todo tipo de O pecado. Espírito Santo faz isso. El Espíritu Santo Eu hace sei quando eu esto. aceitei Jesus. Sí, cuando yo acepté a Que Jesús. maravilha. Qué Que maravilloso. força eu senti em minha Qué vida fuerza para sentí. dominar o mundo. Oh, maravilha. Oh, calada furiosa. Senti aquela força de abandonar os vícios, Sentí esa fuerza de dejar los vicios. aquela força de abandonar os La pecados, fuerza de abandonar los o mundo pecados. de trevas, El mundo de tinieblas. o mundanismo, El mundanismo. que eu nunca tinha esta força em minha vida. Que nunca tenía esta fuerza en mi vida. Quando recebe Jesus, Pero cuando recibe a Jesús, Deus já derrama uma porção do Espírito Santo. Dios derrama porción del Sobre Espíritu nossos Santo corações. sobre nuestros corazones. E foi o que aconteceu com Y Levi. fue lo que sucedió con Aleluia! ¡Aleluya! Levi agora queria estar com Jesus, ao lado de Leví Jesus. quería estar al lado de Jesús. Que descobriu em Jesus Porque descubrió en a Jesús sua felicidade, su felicidad, seu perdão, su perdón, sua salvação, su sua salvación, cura, su sua sanidad, solução dos problemas su solución e de vitória problemas contra os y demônios. victoria contra los demonios. Então os apóstolos Entonces los ficaram sem apóstoles responder. se quedaron sin responder. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, Pero Jesús, que sabe todas las mesmo cosas, que não escutando nós falar, ele sabe de tudo. aunque no escuchándonos hablar, Él sabe todo. Porque ele conhece o que está dentro dos nossos corações. Porque Él sabe lo que está dentro de nuestros Respondeu corazones. para os fariseus, Y le respondió a los para os fariseos, doutores da lei, a los doctores de la ley, para os escribas. a los escribas. Os sãos não precisam de médicos, Los sanos no necesitan médicos, mas sim os doentes. pero sí los enfermos. Aleluia. ¡Aleluya! Glória a Jesus. ¡Gloria a Jesús! E ele continua dizendo, eu não vim chamar os justos, Siguió diciendo, yo no vine a llamar a mas justos, os pecadores sino que a ao pecadores, arrependimento. al arrepentimiento. Então Jesus só pode chamar Jesús solo puede llamar o homem, a mulher, al hombre y la mujer que se sente pecador. que se sienten pecador. Se ele não se sente pecador, Si él no se siente pecador, não precisa de Jesus. no necesita a Jesús. Assim como o que tem saúde, Así como el que tiene não salud, precisa dos médicos. no necesita de médicos. É assim ou não é? ¿Es así o no es? Assim também, se ele não se sente que é pecador, Así también si no se siente que es pecador. para que Jesus? ¿Para qué Jesús? Jesus veio para perdoar. Jesús vino para perdonar. E ele não tem pecado para ser Y perdoado. él no tiene pecado para ser Para perdonado. que aceitar Jesus? ¿Para qué aceptar a Jesús? Ele Y él não fuma, não bebe, não joga, não tem enfermidade. no fuma, no bebe, no juega, no tiene enfermedad. Por que aceitar Jesus? ¿Por qué aceptar a Jesús? Sendo que ele não precisa Siendo que no necesita dos milagres de Jesus. de los milagros de Jesús. Mas Jesus, eu não vim Pero Jesús dice, no vine por causa dos justos, por causa de los porque justos. os fariseus, Porque los fariseos, saduceus, saduceos, os escribas, los escribas, doutores da lei, Doutores da lei, passavam perfeitos, se creían que não perfectos, tinham pecado. que no tenían pecado. Mas Jesus Pero Jesús arrasou com eles. arrasó con Quando ellos. Jesus respondeu Cuando Jesús respondió por todos os por apóstolos, todos los apóstoles,
E dizendo, y diciendo, respondeu e disse-lhes. respondió y les dijo, Jesus respondeu e Jesús le disse-lhe, respondió y les dijo, não necessito de médicos que estão sãos, no necesitan médicos los que están mas sim sanados, os que estão enfermos. pero sí los que están enfermos. E é verdade não é? Es verdad o no es. Quem tem saúde não se vê nos hospitais, El que tiene salud no se ve en los nos pontos de hospitales, socorro, en los primeros auxilios, nas clínicas. en las clínicas. Ele está trabalhando, Está trabajando, ganhando dinheiro, ganando querendo dinero, ficar rico. queriéndose quedar rico. Mas quem está doente, Pero el que está enfermo, enfrenta até as filas, hein? enfrenta hasta filas, Espera até 60 dias espera hasta 60 para uma días consulta. para una consulta. Até lá, hasta allá, chegar a 60 dias, llegan 60 días ele já morreu. y ya murió. É, nosso governo Sí, nuestro só gobierno cuida mais do SUS solo cuida más el sur para dar dar assistência para o povo. asistencia al pueblo. Não morrer tanto Y no mueran na tanto espera en la espera das consultas, de las dos consultas, de medicamentos, los medicamentos. dos exames. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Amén. Ele disse, eu não vim chamar os justos, Dice, no vine a llamar a justos, mas os pecadores sino que a pecadores, ao arrependimento. al arrepentimiento. Que arrependimento? ¿Qué es arrepentimiento? É o pecador abandonar os seus pecados. Es que el pecador abandona sus Isso pecados. chama-se Esto se llama arrependimento. arrepentimiento. Se não abandonarmos nossos pecados, Si no abandonamos nuestro pecado, não houve arrependimento em nós. no hubo arrepentimiento en E nosotros. quem dá esta ¿Y força quién da esta fuerza? para nós abandonar os nossos pecados? ¿Quién da la fuerza para que dejemos nuestros Para pecados? abandonar os vícios Para dejar los e vicios tudo aquilo que não agrada a y Deus. todo aquello que no agrada a Dios. Aí está a grande verdade. Ahí está la gran Só verdad. quem aceita Jesus Cristo Solo el que acepta a Jesucristo recebe esta porção divina, recibe esta porción divina. aquela convicção Aquella da convicción. calabaçurianda lá, Pai, de Deus em sua vida, De Dios en su vida. do Espírito Santo. Del Espíritu Santo. Oh, maravilha! ¡Qué maravilloso! Eu digo isso com experiência própria. Digo eso con experiencia propia. Eu queria abandonar o cigarro e nem o cigarro eu conseguia abandonar. Yo quería dejar el cigarrillo y ni lo logré abandonar. Tentei por 2 vezes, Intenté 2 veces. mas quando aceitei Jesus, Pero cuando acepté a Jesús, adquiri convicção da adquirí minha fé. convicción de mi Calabaçurianda. fe. ¡Gloria! É tremendo, irmão, sorrindo. Es tremendo, hermano y oyente. Glória a Deus. Gloria a Dios. E com a maior facilidade, Y con más grande facilidad. abandonei tudo que não agradava a Deus. Dejé todo lo que no agradaba a Dios. Abandonei o mundo, Dejé el mundo, futebol, el fútbol, televisão, la televisión, música profana, la música profana, palavrões, las groserías, cinema, el cine, carnaval, el carnaval, baile, el baile, enfim, fin, tudo que o mundo oferece. todo lo que el mundo Foi ofrece. a maior facilidade Fue la más grande facilidad. que eu tinha convicção agora Tenía convicción ahora que eu podia abandonar tudo, que podía abandonar todo. que não ia me fazer mais Que no me iba a falta. hacer más falta. Quem pode dar essa convicção ao homem, à mulher? ¿Quién puede dar esta convicción al hombre y la Ao mujer? Pai, Jesus El Padre Jesús e o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. Se não aceitar Jesus, Si no acepta a Jesús, o homem não tem força para abandonar el hombre no tiene fuerza para abandonar nem o cigarro, ni el cigarrillo, nem a bebida alcoólica, ni la bebida nem os alcohólica, jogos. ni los Não juegos. tem força de abandonar nenhum pecado. No tiene fuerza para abandonar ningún pecado. Esta força não é da nossa carne, Esta fuerza no es de nuestra carne. é do Espírito Santo que desce sobre nós. Es del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Amém. Amén. Esta força é do Espírito Santo que é derramada em nossos corações. Esta fuerza del Espíritu Santo que se derrama en nuestro Hora que corazón. aceitamos a Jesus, Cuando aceptamos a Jesús. aí passamos a ter este ser divino Y comenzamos a tener este ser divino em nossos corações. en nuestros corazones. E aí ele domina a nossa mente, o nosso ser, a nossa vida. Ahí Él domina nuestra mente, nuestro ser, nuestra Por vida. incrível que pareça, Por increíble que parezca, nós somos transformados. somos transformados. Aquele velho homem desaparece, o velho homem do pecado, Aquel viejo hombre desaparece, el del dos pecado,
vícios, de los vicios, das coisas profanas, de las cosas profanas, desaparecem. desaparecen. E aparece um novo jovem, Y aparece un nuevo joven, uma nova jovem, una nueva joven, uma nova mulher, una nueva mujer, novo homem nuevo agora, hombre ahora, com a Bíblia debaixo do braço, con la Biblia bajo el brazo, falando sobre as coisas de Deus, hablando solo cosas de Dios, esqueceu do futebol, se olvidó del fútbol, do pecado, del pecado, então de perto cerca os homens e a mulher, que de tan cerca em rodea a los todo hombres y lugar mujeres, que ele estiver, en todo lugar donde estuviera. aí somos libertos, Ahí irmãos. somos liberados, hermanos. Não porque nós temos força em nossa carne, No não. porque tenemos fuerza en nuestra carne. Nossa carne é miserável, Nuestra carne es mas miserable. o Espírito de Pero el Deus, Espíritu de Dios, Ele nos fortalece. Él nos fortalece. Por isso eu de fé e coragem. Fe y coraje. Eu confesso a vocês, Les confieso a se eu ustedes, tivesse aceitado Jesus, si no hubiera aceptado a há Jesús, muitos anos eu estava na sepultura. hace muchos años ya estaría en la sepultura. Talvez Sí. só os ossos, e Tal olha vez lá, hein? solo huesos y mira, Deus aumenta nossos anos de vida sobre a terra. Dios aumenta los años de vida en la tierra. Eu sou testemunha disto, Soy irmãos. testigo de esto, hermanos y hermanas. Como dizia o salmista Davi, Como decía el salmista David, tinha passado pelo vale da sombra da morte. que había pasado por el valle de sombra de Eu já muerte. tenho passado pelo vale da sombra da morte. Yo ya he pasado por el valle de sombra Mas de o muerte, Senhor pero el Señor Tem me dado a vida. me ha dado Oh, maravilha! Glória a Deus, glória a Deus. Gloria a Dios. Amém. Amén. Às vezes eu escuto cada milagre. A veces escucho cada milagro. Aquele irmão que está contando, aquela irmã está contando. Aquel hermano o hermana están contando. Eu apoio a minha fé naquele milagre. Y apoyo mi fe en ese milagro. E aí minha fé aumenta mais Ahí mi fe aumenta más. para continuar com vida e vida com abundância. Para seguir con vida y con abundancia. Portanto, eu gostei de falar muito. Por tanto, no gustaría hablar mucho. Mas pero Jesus veio por causa dos perdidos. Jesús vino por causa de los Ele perdidos. não veio buscar os justos. Él no vino a buscar justos. O justo não precisa de arrependimento, ele Porque se acha justo. El justo no necesita arrepentimiento, ya se cree Mas os justo. pecadores, Sino que los pecadores, certa feita, en una ocasión, meus irmãos, dois foram ao templo orar. dos fueron al templo a Um orar. fariseu, outro publicano. Un fariseo y otro O publicano. publicano orava bonito, Publicano oraba bonito. era religioso. Era religioso. O fariseu El fariseo era da seita dos judeus. era de la secta de los Daba o judíos. dízimo, Daba el diezmo tudo quanto ganhava. de todo lo que ganaba. Jejuava 2 vezes por semana. Ayunaba 2 veces a la En fin. semana. En fin, Era aquele homem, era aquel hombre. parece que tão perfeito, Parece tan perfecto. mas no interior Pero por dentro havia vanglória. había vanagloria, Exaltação, exaltación, soberbia. Subiu ao templo para orar. Subió al templo para orar. E ele orou bonito, Y él oró bonito, agradecendo a Deus. agradeciendo a Dios. Oh Deus, não sou como os demais Oh homens. Dios, no soy como los demás Roubadores, hombres. ladrões. Ladrones, robadores. Que lá estavam publicando Porque também. allá había un publicano también. Foi orar também no templo. Fue a orar también al Os templo. publicanos eram considerados Los ladrões. publicanos eran considerados E ladrones. não somos demais homens roubadores. No somos como los demás hombres Jejuo 2 robadores. vezes na semana. Ayuno 2 veces a la Eu digo semana. de tudo quanto recebo. Doy diezmo de todo lo que E recibo. se justificou aquela oração linda, Y bonita, se justificó con la oración linda y cheia de bonita. vanglória e de exaltação. Llena de vanagloria y Veja que a exaltación. exaltação Vea que es la exaltación. impede Deus responder Impide que Dios a responda tua oração, tu oración. por mais bonita que ela Por seja. más bonita que sea. Mas Pero este homem orou este hombre oró y e não oró. recebeu a justificação de Pero Deus. no recibió la justificación Não, de mas não Dios. recebeu o milagre. No recibió el milagro. Não recebeu a transformação. No recibió la Ele precisava transformación. ser transformado. Necesitaba ser Para acabar a transformado vanglória. para que acabe la Enquanto Deus vanagloria. não transforma a nossa vida, Mientras Dios no cambia nuestra vida, nós achamos que não precisamos de Deus. creemos que necesitamos de Dios. Cremos que na nossa força carnal, Creemos que con nuestra fuerza nas carnal, coisas materiais, con las cosas materiales, nos bens que Deus nos dá, con los bienes que Dios nos da, mas depois pero que después reconhecemos que somos que pecadores. reconocemos que somos Eu nunca me pecadores. senti tão pecador Yo nunca me sentí tan pecador o dia que eu aceitei a Jesus. el día que acepté a Jesús. Eu me senti um trapo, como diz, meus irmãos, na Bíblia. Sentí como un trapo, como dice la Biblia. Paulo dizia que ele se achava como um lixo. Pablo decía que se sentía como basura. Es Ele verdad. perseguia os crentes, Porque né? él perseguía a los creyentes. Participou da morte até de Santo Estevão, que Participó foi de la muerte apedrejado. de Esteban, que fue apedreado. Mas vamos lá, meus irmãos. Pero vamos, mis hermanos, Você que se julga pecador, tú que te juzgas pecador, que não é digno de ter o perdão, que no eres digno de tener nem perdón, salvação, ni salvación, nem a cura. ni la sanidad. Olha o que o publicano fazia. Mira lo que el publicano Publicano em hacía. pé, Él ni se quedaba ao parado. lado do fariseu, Al lado del que orou fariseo, bonito, que oró ele bonito, batia no peito se dizendo: golpeaba al pecho diciendo, Oh Deus, oh Dios, tem misericórdia de ten mim, misericordia de mí, que sou miserável que soy pecador. miserable pecador. Amém. Amén.
E Jesus, Y Jesús, ele não veio por causa daqueles que se achavam perfeitos. él no vino por causa de los que Que se creen perfeito ninguém é. perfectos, porque nadie es perfecto. Certa feita alguém chamou Jesus, Senhor. En una ocasión le llamó a Jesús Tú eres a alguien, perfecto. Señor, tú eres perfecto. Diz, por que me chamas de bom? Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bom só há um, Bueno solo hay uno, meu Pai mi Padre que está nos que céus. está en los cielos. Nem Jesus usou Ni Jesús aqui usó nesta vida aquí en esta vida se justificar a si mesmo. justificarse a sí Mas mismo. ele dizia, o Pai me Y justifica. decía, el Padre me Aleluya, justifica. gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amém. Amén. Amém. Amén. Vamos lá então sobre o publicano. Vamos entonces sobre el publicano. Estamos falando sobre o publicano hoje, né? Estamos hablando del O publicano. publicano está hoy. murmurando lá de Jesus no meio dos El pecadores. publicano murmuraba sobre Jesús entre los pecadores. É, Sí. e Jesus está Y aqui, Jesús está aquí. também entre nós os pecadores. También entre nosotros los pecadores. Os pecadores arrependidos Pecadores e arrepentidos. aqueles que não se arrependeram. Y hay aquellos que no se Os arrepintieron. pecadores que já abandonou seus Y pecados los pecadores que dejaron sus e aqueles pecados. que não abandonaram os seus pecados. Y aquellos que no abandonaron sus Porque, pecados. meus irmãos, antes de aceitar Jesus, Porque hermanos, antes de aceptar a Jesús, eu não achava que fumar era pecado, yo no creía que fumar era pecado. beber bebida alcoólica era Que pecado. tomar bebida alcohólica era pecado. Jogar. O el jugar. Não, quando eu nasci já No, havia isso. Cuando nací ya había eso. Era uma coisa natural Era algo para mim. natural para mí. Mas quando eu aceitei Jesus, Pero cuando acepté a eu Jesús, vi a minha miséria. Eita, labacurianda, labá. Ei, maravilha. Gloria a Dios. Aí aquele Davi soberbo, Ahí David soberbio, cheio de vanglória, lleno de vanagloria, que era católico, ligado mariano, que era católico congregado de María, batendo no peito, eu nasci nesta religião e nela vou se morrer. golpeaba el pecho diciendo, en esta nacilla, en esta voy a morir. Agora chorava arrependido dos Ahora seus pecados. lloraba arrepentido de sus Pela pecados. primeira vez, Por la primera vez, arrependendo seus pecados. arrepintiéndose de sus pecados. E foi aí que Deus transformou a minha vida. Fue ahí donde Dios transformó mi E eu vida. recebi esta graça na hora. Y recibí esta gracia al Deus é meu instante. testemunho que na mesma hora abandonei o cigarro, Dios es mi testigo de que en ese Bebida momento alcohólica. dejé el cigarrillo, la bebida alcohólica, Jogo. los juegos de baralho, de barajas, abandonei futebol, el juego del fútbol, programa Mundando Rádio. programas mundanos de la Televisión. radio, la televisión. Mas virou fanático. Se volvió fanático. Assim. Así. É melhor ser fanático pelas coisas de Deus Mejor ser fanático para cosas de do que Dios. quando Jesus vier ficar aqui. Ven aquí. Oh, maravilha. Maravilloso. Vamos, vamos, Brasil! Vamos, Brasil. Amém. Amén. Vamos, Brasil, toda a terra aceitar Vamos Jesus. Brasil y la tierra a aceptar a Jesús. Você precisa de Jesus. Tú necesitas de Você Jesús. se acha um miserável pecador? Te crees un miserable pecador. Tem que aceitar Jesus. Entonces tiene que aceptar a Jesús. Ele te justificar. Para que Él te Perante justifique o Pai. ante el Padre. Quem aceita El Jesus, que acepta a Jesús. no último Y dia, en el último día, Jesus vai fazer a apresentação Jesus. deste homem, desta mulher a Jesús Deus, usará la presentación de este hombre y mujer dizendo, delante de ó Dios, Pai, diciendo, Padre, esses foram comprados, ellos fueron comprados, lavados e remidos no meu y sangue redimidos en mi que eu sangre, derramei na cruz do Calvário. que derramé en la cruz del Calvario. Aleluia. ¡Aleluya! Então, no último dia, quem vai nos justificar é El Jesus. último día quien nos va a justificar es Eu Jesús. só vou ler mais uma vez. Solo leeré una vez Eu más. subi aqui só pensando na cura de vocês hoje. Subí aquí solo pensando en la sanidad de Na ustedes solução do hoy. problema de vocês hoje. En la solución del problema de Porque ustedes eu sei hoy. quanto é maravilhoso ser curado por Jesus. Porque sé cuánto es maravilloso ser sanado por Jesús. Como é maravilhoso ter os problemas resolvidos por Deus. Cómo es maravilloso tener problemas resueltos por Dios. Amém. Amén. Deus já me curou de enfermidades incuráveis. Dios ya me sanó de enfermedades incurables. Deus já resolveu meus problemas até insolúveis. Dios ya solucionó mis problemas Para a insolucionables. sociedade, para os homens e Para la autoridades. sociedad, hombres y autoridades. Quem então eu vou depositar a minha ¿En fé? quién entonces voy a depositar mi fe? Naquele que tem feito tudo por mim. En aquel que ha hecho todo por mí. E está fazendo, Y está haciendo. está cuidando de mim. Y está cuidándome a Ele mí. cuida daquele homem, daquela Él mulher cuida a aquel hombre y a aquella que mujer. entrega a ele de corpo, alma e espírito. Que se entrega a él en cuerpo, alma y espíritu. Eu sou testemunho ocular desta verdade. Soy testigo ocular de esta verdad.
Quem era Davi Miranda? ¿Quién era David Miranda? Mais pecador do que vocês que ainda não aceitaram Jesus. Más pecador que ustedes que no aceptaron a Jesús. Mas missionário, qual é o maior pecado? Pero misionero, ¿cuál es el más grande pecado? O maior pecado que existe no mundo inteiro El más grande pecado que existe El en el mundo hombre, la entero mujer. es que el hombre y la não se mujer entregaram de corpo, alma e espírito a no Deus. se entreguen cuerpo, alma y espíritu a Dios. Esse é o maior pecado, não aceitar a Jesus Ese es el Cristo. más grande pecado, el no aceptar a Porque Jesucristo. todos outros tipos de pecado que você tem cometido, milhões de ouvintes, Todo otro tipo de pecado que tú has cometido, millones de serão oyentes, perdoados agora serán perdonados e ahora você aceitar a Jesus. en tu aceptar a Jesús. Ah, mas eu fui muito cruel, derramei sangue. Pero fui muy cruel, derramé Eu sangre. sei disso, até Yo sé coisas esto. piores você fez. Hasta cosas peores hiciste. Não importa o tamanho do teu pecado, No importa el tamaño de tu pecado. solamente aceitando Jesus, Aceptando a Jesús, que você pode ser perdoado tú puedes ser do perdonado maior pecado da tua vida. del más grande pecado de tu vida. Esses pecados que você cometeu, Esos pecados que usted cometió, falar para a sociedade como hediondo, né? Coisa es assim. dicho por la sociedad común, hediondo, algo así. Hediondo, é. Hediondo, algo así. Terrível. Terrible. Mas o teu maior pecado é o Tu más grande não pecado aceitar Jesus. es no aceptar a Que Deus Jesús. enviou seu Filho Jesus, Que Dios envió a su Hijo Jesús, tirando o seu trono divino, sacando de su trono divino, fez nascer do ventre de uma mulher chamada Maria. le hizo nacer del vientre de una Uma mujer crente llamada chamada María, una creyente llamada María. Ele permitiu levar a cruz, se entregou até a morte e morte de cruz por nós. Le permitió llevar la cruz y en muerte de cruz Deus por amou o nosotros. mundo de tal maneira, o ser humano de tal maneira, Dios amó al mundo de tal dio manera, su Hijo ser humano unigénito, de tal manera que dio su Hijo para que unigénito, todo aquele que aceitar para Jesus todo aquel que le acepta a Jesús, não pereça aqui nesta vida no perezca en esta vida e tenha a vida eterna. y diz a tenga palavra. la vida eterna, dice la palabra. Então, meus irmãos, Entonces, hermano, Deus se revolta contra o ser humano que rejeita aceitar a Jesus. Dios se niega contra el ser humano que no se niega a aceptar a Jesús. Aceitar Jesus não é religião. Aceptar a Jesús no es Não religión. adianta se passar a ser crente. De nada sirve hacerse pasar por Essas gente. igrejas mundanas aí estão cheias de crente. Esas iglesias mundanas están llenas de Vê creyentes. se estão com a vida transformada. Vean si están con la vida transformada. Vê se eles receberam essa A transformação. ver si ellos reciben esa Cuando transformación. aceitaron a Jesús. Cuando aceptaron a Jesús. Porque aceitar apenas por interesses Porque materiais, aceptar solo por interés material, monetários, financeiros, financieros, de ter bens aqui nesta de vida, tener bienes en esta vida, mas não pensaram na sua salvação, pero no pensaron en su que é a salvación. mais importante de todos os milagres em nossa Es lo vida. más importante de los milagros en nuestra vida. Amém. Amén. Já quero avisar os milhões de ouvintes Quiero avisar a los millones de oyentes que vão aceitar Jesus que van a aceptar a só Jesús por causa da parte financeira melhorar. solo por causa de la parte financiera mejorar. Não vai melhorar, não. No va a mejorar. Pode até melhorar em parte, Hasta puede mejorar en parte, mas você irá de mal a pior. pero irás de mal en peor. Não receberá a transformação, Si no recibes la transformación, não receberá o Espírito Santo. no recibirá Espíritu Mas eu Santo. não posso, Deus me abençoar a minha vida financeira? Pode. Pero Dios no puede bendecir Y mi vida Dios financiera. abençoa. Puede y Él bendice. A Bíblia nos mostra isso desde o Velho Testamento. La Biblia muestra desde el Os Antiguo patriarcas Testamento que foram fiéis a los Deus. patriarcas que fueron fieles a Dios. Até onde eles entravam, na terra que eles entravam, Hasta en la tierra que ellos entraban, Deus dava para eles. Dios les daba a ellos. Pisava a planta dos pés deles. Donde pisaban la De planta de los Abraão, pies de ellos, de Deus já Abraham. dava Dios ya daba aquela terra toda para eles. toda aquella tierra para ellos. Enfim. En fin, Tudo Deus nos dá. Todo Mas Deus em nos primeiro dá. lugar, buscar a salvação. en primer lugar buscar a Buscar salvación. em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su Todas as demais justicia. coisas vos serão acrescentadas. Y todas las demás cosas se serán añadidas. Você não é como o fariseu, não? No eres como el fariseo. Ah, eu faço isso. Yo Ah, hago eu faço esto. aquilo. Yo hago aquello. Como se Deus precisasse de favor. Como si Dios necesitara favor. É a soberba que fez o fariseu se justificar dessa maneira. La soberbia es que los fariseos se justifican de esa Como forma. a Deus, o Jesus, precisasse de Como si Dios y Jesús Caridad necesitara dele, ayuda caridad o ayuda de Él. Nós que precisamos da ajuda de Deus. Nosotros necesitamos la ayuda Deus de não Dios. necessita de mim nem dos irmãos, das irmãs. Dios no me necesita ni a mí ni a los hermanos. Nós y que hermanas. necessitamos dele. Nosotros necesitamos E ele de veio por ellos. causa de nós que necessitamos dele. Viene por causa de nosotros que le necesitamos. Então escute bem, ouvintes. Escuchen bien, oyentes. Sei que são milhões que estão nos ouvindo. Sé que son millones que nos están Muitos oyendo. até nem concordam com a palavra de Deus, né? Muchos ni están de acuerdo con la palabra de Aí é Dios. você com Deus, né? Ahí tú con Dios, ¿no? Tem nada com Davi Miranda. Nada con David Miranda. É, a palavra não é minha. Si la palabra no es A mía, voz é minha. la voz es mía. Mas a palavra é do Senhor Pero Jesus. la palabra es del Señor Jesús.
Evangelho é São Lucas. Evangelio de San Lucas. São Lucas era médico, San vocês Lucas. sabem disso, né, igreja? Lucas era médico, ¿saben esto, no, Quem iglesia? escreveu o Ato dos Apóstolos? Quem foi? ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? ¿Quién fue? Foi São Lucas. Fue San Lucas. Que escreveu o livro do Ato dos Apóstolos foi São Lucas também. El que escribió en Hechos de los Apóstoles Então está también assim, fue Lucas. escrito assim. Está escrito así. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, Después de esto salió y vio un publicano llamado Leví, assentado na recebedoria. sentado en la recepción. E disse-lhe, Y le dijo, segue-me. sígueme. E ele, deixando tudo, Y dejando todo, levantou-se e o seguiu. se levantó y le siguió. Que lindo. Sí, qué lindo. E fez Levi E hizo Leví grande banquete un gran em banquete sua casa. en su casa. E havia ali uma multidão Y había ahí una de multitud publicanos de publicanos e outros que estavam com y eles, otros que estaban con a ellos mesa. en la mesa. e os escribas Y deles los escribas de ellos e os fariseus y los fariseos murmuravam contra os seus discípulos, murmuraban contra sus discípulos diciendo, por que comeis e bebeis ¿por qué coméis y com bebéis publicanos e pecadores? con publicanos y pecadores? E Jesus respondendo Y disse, Jesús respondiendo les dijo, não necessito de médicos que estão sãos, no necesitan médicos los que están sanados, tienen salud. que tienen salud, mas sim pero sí os que estão enfermos, los que están estão enfermos, doentes. los que están enfermos. Eu não vim chamar os justos, Yo no vine a llamar a mas sim justos, os pecadores pero sí a los ao pecadores, arrependimento. al arrepentimiento. E chamaram os pecadores Y llamaron a pecadores para me seguir para seguirme e abandonar os seus y pecados. que dejen sus pecados. E o que nós não queremos, Y lo que no queremos, nós queremos seguir a Jesus queremos seguir a Jesús com o nosso pecado. con nuestro pecado. Não é permitido por Deus nem pela palavra do No es Senhor. permitido por Dios y por la palabra del Señor. Escolhemos a Deus, Escogemos a O Dios mundo. o al mundo. escolhemos Jesus, Escogemos a o Jesús pecado. o el pecado. escolhemos a luz Escogemos la ou as luz trevas. o las tinieblas. Trevas significa pecado, Tiniebla significa pecado. luz significa santificação. Luz significa santificación. Aí está sobre a decisão de cada um, Ahí está sobre la decisión de cada uno. que reconhece a sua Que miséria, reconoce su que miseria. as suas Que enfermidades, sus enfermedades. está sofrendo Y está sufriendo. justamente, Justamente. não é injustamente, No es injustamente. que esses problemas está passando, Esos problemas que estás pasando. não é injustamente. No es injustamente. Essa luta do teu lar, da tua família, não é injustamente. Esa lucha de tu hogar, tu familia, no es injustamente. É porque você ainda não se entregou de corpo, alma e espírito a Deus. Es porque aún no te entregaste en cuerpo, alma, espíritu a Dios. Faça isso e verás a diferença acontecer. Haga esto y verá la diferencia suceder. Portanto, aí está, milhões de ouvintes. Por tanto, hoy están millones de A oyentes. igreja que até fez silêncio, olha La aí. iglesia hizo silencio. Eu dou glória a Deus. Amém. Amén. Amém. Amén. Já no Velho Testamento, o profeta exclamava dizendo, Ya en el Antiguo Testamento, profetas clamaban diciendo. do que queixa-se, pois, o homem vivente na terra. Decían, se queja el hombre viviente en la Não tierra. queixe dos seus próprios pecados. Quéjese de sus propios pecados. Deus não é injusto. Dios no es injusto. Deus é com os fiéis. Dios está con los fieles. Deus é com os que aceitam Jesus Dios está con los que aceptan a Jesús para a sua salvação. para su salvación. Todas as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Y todas las demás cosas serán añadidas en su vida. Cura suas enfermidades, Sanidad de sus solução dos enfermedades, problemas, solución de los bênçãos problemas, materiais, bendiciones materiales, financeiramente. financieramente, en fin. É impossível descrevermos Es imposible que describamos tudo que Deus pode te dar todo lo que Dios puede darte. após buscar em primeiro lugar a salvação. Después de buscar en primer lugar la Que a Bíblia diz salvación. buscar em primeiro lugar La Biblia dice buscar o en reino primer de lugar Deus e a sua justiça. el reino de Dios y E su todas as justicia. demais coisas vos serão Y acrescentadas. todas las demás cosas os serán añadidas. Amém. Amén. Aí eu não tenho fé nisso, missionário. No tengo fe en esto, misionero. Salvação. Salvación. Que é isto? ¿Qué es eso? É isto mesmo, salvação em Es Cristo. eso, salvación en Cristo. Já aqui nesta vida, Ya aquí en esta você já vida. desfruta aproximadamente Ya disfrutas de aproximadamente 2.000 promessas. de 2000 promesas. E no futuro, Y en el futuro, a vida eterna. la vida eterna. O que mais queremos? ¿Qué más queremos? Vamos ser igual aos anjos de Deus, Seremos como los ángeles de Dios. pela nossa obediência Por nuestra obediencia a sua palavra, a su a sua santa doutrina. a su santa doctrina. Aí está, irmãos, uma verdade. Ahí
Esta, hermanos, una Que verdad. nós sempre sabemos escolher coisas ruins Que para nós. Siempre escogemos cosas malas para nosotros. Nunca escolhemos o que é melhor. Nunca escogemos lo que es mejor. Por isso temos prejuízos terríveis. Por eso vivimos perjuicios Porque terribles. vivemos pela aparência dos olhos Porque vivimos por apariencia e de los não ojos. pela fé em Deus. Y no por la fe en Dios. A fé fala conosco. La fe habla con A nosotros. fé, ela nos movimenta. La fe nos movimenta. Ela nos impulsiona Ella nos impulsiona para as coisas de Deus. hacia las cosas de Dios. E eu sei que todo mundo tem fé para isso. Sé que todos tienen fe para esto. A pena que ainda não tomou a decisão. Apenas el que aún no E tomó a la parte decisión, mais difícil, que es la parte más que eu difícil, resisti muito à donde palavra de Deus. resistí mucho la palabra de Fui Dios. aceitar Jesus Fui el aceptar a com Jesús 22 anos de con idade. 22 años de edad. Era um jovem muito vaidoso, Era un joven soberbo, muy orgulhoso, vanidoso, soberbio y orgulloso. carnal, sem temor de Deus. Carnal, sin temor de Dios. Só porque tinha uma religião, Solo porque tenía una religión. achava que era o suficiente. Creía que era lo suficiente. No No es. No es. No es. No es. No es. Tua religião não te salva. Tu religión no te Quem salva. te salva é Jesus. El que te salva es Jesús. Teus dogmas Tus dogmas não te salvam. no te Quem salvan. salva é Jesus. El que salva es Jesús. Tuas tradições Tus não te tradiciones salvam. no te Quem te salva. salva é Jesus. El que te salva Foi es Jesus Jesús. que morreu por Fue você. Jesús quien murió No por fui usted. eu. No fui No yo. foi os apóstolos. No fueron los Não apóstoles. foi as santas mulheres de Deus. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Quando cego eu andei perdido, vaguei longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu prometi converter-me não quis. Foi na cruz, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o seguro nele assim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Quando pouso então neste meu coração, conhecendo o céu seu amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Amém. Deixa eu concluir agora, ouvintes. Déjeme concluir, oyentes. Antes de fazer o apelo a Antes vocês de hacer el llamado a ustedes. para receber Jesus, Para recibir a para Jesús. Ele cuidar de você. Para que Él le cuide a usted. Você não sabe cuidar nem da tua saúde, No sabes cuidar ni tu salud. é verdade. Es verdad. Precisa Deus cuidar de você em tudo. Necesitas que Dios te cuide en todo. Como você cuida de uma criança. Como cuidas a un niño. verdad. Es verdad. Você sabe escolher coisas ruins, hein, Sabes ouvintes? escoger cosas malas, oyentes. Que vem te destruindo Que dia após Te dia. van destruyendo día tras día. Você escolhe o pecado Escoges el pecado que está perante os teus olhos. que está ante tus ojos. Escapa dele agora. Escapa de él ahora. Senão ele
ele vai te destruir Si no, totalmente. te va a destruir E totalmente. você vai para a sepultura Y vas a la sem sepultura salvação. sin salvación. Mas o publicano, Pero el publicano, fariseu, então não precisava de Jesus, de fariseo, Deus. no necesitaba a Dios ni Jesús. É, Sí. não sou como demais homens, ladrão, No roubadores. soy como hombres robadores, ladrones, Adúlteros. adúlteros. Jejuo 2 vezes na semana. Ayuno 2 veces a la Eu diz de semana. tudo quanto eu ganho. Diezmo todo lo que gano. É, crentão, Creyente, soberbo. soberbio. Mas o publicano bateu Pero no peito. el publicano se golpeaba el pecho. Oh, Deus, tem misericórdia Oh, Dios, ten de misericordia miserável pecador. de mi miserable pecador. E disse Jesus Dijo Jesús. que o fariseu não voltou justificado El fariseo no volvió justificado para sua casa. hacia su casa. Não voltou perdoado. No volvió perdonado. Não voltou transformado. No volvió Porque transformado. não se achou pecador. Jesus veio por causa dos pecadores. Porque no se creyó pecador. Jesús Ele vino por veio los chamar os pecadores. pecadores Vino a llamar a los pecadores. a abandonar os seus pecados. A abandonar sus Chama pecados. os pecadores ao arrependimento. Llamó diz o pecadores Senhor. al arrepentimiento, dice Então el Señor. vamos, ouvintes, Vamos, entender. oyentes, entender. Jesus diz que o publicano, Jesús dice que el que o homem que publicano, não tinha nem valor para a sociedade el mais, hombre que no tenía ni valor para la sociedad, foi justificado por Deus. fue justificado por Eu Dios. sou justificado para a sua casa. Volvió justificado a su Esta casa. parábola é maravilhosa. Esta parábola es maravillosa. Ensina-nos a se humilhar para Deus. Nos enseña a humillarnos ante Dios. Reconhecer que nada somos. Reconocer que nada Que a somos. nossa religião nada Que é. nuestra religión nada es. A não ser para satisfazer A no apenas ser para satisfacer apenas as leis vigentes de um país. las leyes vigentes de un Que país. tem que ter um título de igreja. Que tiene que tener un título de iglesia. Esta ou aquela. Esta o aquella. Com estatutos registrados. Con estatutos Para registrados. satisfazer as Para leis satisfazer las leyes humanas, dos políticos sí, de los e políticos das autoridades. y de las autoridades. Mas Pero não, a religião não transforma ninguém. la religión no transforma a nadie. Eu sei, eu tinha minha religião, não Yo era sí, transformada. tenía yo mi religión y no era Era transformado. congregado mariano e não era transformado. congregado marianista y no era Então não há transformado. transformação para o Entonces, pecador no hay transformación para se não pecadores. aceitar Jesus. Si no acepta a Jesús. Se aceitar Jesus, Si acepta a Jesús, ele vai participar él va a participar das promessas de Deus. en las promesas de Que Dios. jamais pode imaginar que existe tantas bênçãos e maravilhas na sua vida. Que jamás puede imaginar que existe tanta bendición y maravillas para su vida. Para a sua vida. É Para a preciso sua vida. aceitar Y Jesus. es necesario aceptar a Jesús. Jesus fala que a nossa salvação Jesús dice que nuestra salvación é como um homem que descobriu num campo es pequeno como un hombre que descubrió en un campo pequeño uma mina de ouro. una mina de oro. Ele era muito rico. Él era muy rico. Que farei agora ¿Qué haré ahora para adquirir este pequeno trecho de campo? para adquirir este pequeño Que aqui campo? tem uma mina de ouro. Aquí hay una mina de oro. Que ficar rico eternamente. Aquí me quedaré rico eternamente. Não precisa mais trabalhar. No necesita más trabajar. ¿Qué farei? ¿Qué haré? Vou vender todas as minhas terras, minhas fazendas, Venderé mis tierras y mis meus haciendas, prédios, minhas casas. mis edificios y casas. Vou vender tudo que eu tenho. Venderé todo lo que tengo. Empresas, La empresa, fábricas. las fábricas Aí tudo aquilo que me enriqueceu. y todo lo que me E enriqueció. vou adquirir este pedacinho. Y adquiriré este pedacito. Agora estou vendo espaço muito grande. Ahora estoy viendo un paso muy grande. Só que aqui vai ser apertadinho. No es un espacio muy grande, pero Mas será vai ser uma apretadito. riqueza. Será apretadito, pero no será una Mais do que riqueza. todas as coisas, Mas- mais do que o mundo inteiro, Más que, esta riqueza. más que todas las cosas del mundo desta mina entero, de esta ouro. riqueza de esta mina de oro. Sabe o que é esta mina de ouro? O que é? ¿Sabe qué es esta mina de oro? É a nossa salvação em Sim. Cristo Jesus. Glória a Deus. glória a Deus. Dios. Amém. Amén. Eu descobri esta mina de ouro. Descubrí esta mina de oro. Quando foi? ¿Cuándo fue? Há 55 anos atrás. Hace 55 años atrás. Vamos fazer a festa agora dia 7. Vamos a hacer la fiesta el día 7. De 55 anos que eu aceitei a Jesus. De los 55 años que acepté a Ei, Jesús. maravilha, Qué tô feliz. maravilloso. Estoy feliz. E mais um ano de vida também. Un año más de vida también. Completei mais um ano Cumplí un año de más existência aqui na Terra. de existencia aquí en la tierra. No dia eu vou contar direitinho para vocês. Ese día contaré biencito para ustedes. Hoje não dá tempo. Hoy no hay tiempo. Mas vamos lá, meus irmãos e Pero ouvintes. vamos, hermanos oyentes. Descubra esse campo de ouro. Descubra este campo Agora de você é oro. rico das Ahora coisas do mundo. eres rico de las cosas del Tem mundo. todo esse espaço do mundo inteiro. Tienes ese espacio del mundo Para entero. pecar. Para pecar. Que tipo de pecado. Cualquier tipo de Fazer o pecado. que a tua carne almeja. Hacer lo que tu carne anhela. Se prostituir. Prostituirse. Usar todo
tipo de sexo até ilícitos. Usar todo tipo de sexo ilícito. Ouvintes. Sí, oyentes. Você descobrindo esta mina de ouro, Pero descubriendo esta mina de vai oro. abandonar todas essas coisas do mundo Dejarás esas cosas del e mundo. vai se apossar Y vas a desta mina de ouro, apoderar de esta mina de que é oro. o perdão, a salvação. Es el perdón, E salvación. você vai ser rico eternamente. Y serás rico Porque eternamente. esta riqueza material que você tem, Porque la riqueza material que ela tienes, vai se queimar. ella se va a quemar. Diz a palavra de Deus, Dice la palabra de que os Dios. céus e a terra que Y existem, el cielo y la tierra que e existen. todos os prédios, Y todos los edificios. todos os edifícios, Todos los edificios. todas as propriedades, Toda propiedad. e a terra Y la tierra se desfarão se desharán em chamas de fogo, en llamas de e o fuego. céu passará Y el cielo por pasará grande estrondo. por gran Pum! estruendo. Aleluia! Glória a Deus! Amén. Amém. Amén. Se não deixaram eu concluir, Me dejaron concluir. e aí nós permaneceremos para Y sempre. ahí permaneceremos para siempre. Corpo celestial igual ao dos anjos. Con cuerpo celestial como de los Jesús ángeles. dice. Jesús dice. No céu não sente necessidade de casamento, Y en el cielo no hay necesidad de casamiento. porque serão igual aos anjos. Porque serán como los ángeles. Não se darão em casamento, No se darán en serão casamiento. igual aos anjos de Deus. Serán como los ángeles de Que Dios. coisa linda vai ser. Qué cosa linda va a ser. As promessas é fiel e verdadeira. Las promesas son fieles y São verdaderas. tão grandes, Son tan e grandes. tão perfeitas, Y tan perfectas. tão gloriosas, Tan que gloriosas. muitos até duvidam. Que muchos hasta Como dudan. pode acontecer ¿Cómo isso? puede suceder esto? Tudo que aquele povo do passado pensava que não acontecia, aconteceu. Todo lo que el pueblo del pasado pensaba que no sucedería, días de Noé. sucedió de los días de O Noé. povo não julgava que não ia chover, tinha água nas El nuvens. pueblo decía que no iba a llover, que no A había Bíblia agua en diz las que nubes. La não Biblia tinha chovido dice sobre a terra ainda, que no había llovido sobre la tierra que a terra era todavía. regrada, La tierra era a regada, erva la hierba do campo era regrada por uma neblina, era regada por una neblina. e vapor que subia da própria terra e Y das vapor, águas vapor do que mar. subía de la tierra, las aguas y el regaba. mar. Y lo regaba. Quando eles viram que caiu o primeiro pingo de água, Cayó la primera gota de Fue agua. Noé. Dijeron Noé. Noé falou Noé habló que Deus vai encher o mundo de água. que Dios iba a llenar el mundo de agua. Começaram a ficar assustados. Y se quedaron asustados. Aí Deus não só fazia as nuvens, Ahí Dios no solamente hizo las choveram nubes, 40 dias e 40 noites, lloveron 40 días y 40 mas Deus noches. abriu abismo na terra Dios abrió abismos en la e tierra. levantava mares de água dos Se abismos. levantaban mares de agua de los abismos. E, meus irmãos, subiu tanta água Subió tanta agua que foi mais alta que o Monte Ararat, que fue más alto del monte onde a Ararat. arca de Noé ficou presa Donde lá. la arca de Noé quedó Aleluia. atascada ahí. Até Sí. Deus fazer baixar Hasta Dios hacerlo bajar. as águas diluvianas. Las aguas diluvianas. Meus irmãos, você conhece a Bíblia? Hermanos, conoces la Você Biblia. sabe que aconteceu coisas Sabes que que o sucederam povo não cosas esperava. que el pueblo no Nos esperaba. dias de Ló En também, los días de Lot también. jamais o povo sodomitas, Jamás el pueblo que sodomita. era o povo gay, Que era pueblo gay. as mulheres lésbicas, Las mujeres lesbianas. podia acreditar que Deus tinha fogo lá em cima, No podían creer que Dios tenía fuego allá para arriba. derramar chuva de fogo sobre eles. Para derramar lluvia de fuego Quando sobre Ló ellos. pregava que Deus ia matar eles com fogo, Cuando Lot predicaba que Se iba a no matarles con abandonasse fuego, si no abandonase todo tipos todo tipo de pecados, de pecados, tipos todo tipos de iniquidades de que maldades eles que combatiam. ellos combatían. Mas olha que menos esperaram, Pero cuando menos esperaron, desce um anjo bajo un ángel, como um relâmpago, como un relámpago, apanha Ló y agarra a e Lot as suas filhas y a sus hijas e tira de Sodoma e Gomorra y le saca de Sodoma y um Gomorra, voo de um rápido como el mesmo. vuelo de un rapto rápido. E aí caiu fogo do céu Ahí cayó fuego del e cielo consumiu Sodoma e Gomorra. y consumió Sodoma y Gomorra. Aí, meus irmãos, Ahí, o hermanos, povo puderam saber el pueblo pudo saber que aquilo que não criam, que não esperavam, aquello que no creían y no aconteceu. esperaban, sucedió. Assim também vai ser Así también va a ser a vinda de Jesus. la venida de Jesús. Aqueles que não creem, Aquellos que no não creen, esperam, que no para esperan, que menos esperar, cuando menos Jesus vai esperen, tocar a última trompeta Jesus tocará a última e aparecerá trompeta, na glória do Pai, e aparecerá com na os glória do santos Pai, anjos, com os ángeles, escolhendo os seus filhos, suas filhas salvos, salva, hijas, nos quatro salvos, cantos da salvos, de los terra. cuatro lados de la Nós diz a tierra. palavra de Deus. Dice la palabra de Dios. Amém. Amén. Então nós vamos buscar uma bênção. Eu No, também vim vine a buscar una bendición, vine buscar mais a saúde, buscar más salud, mais poder, mais graça, mais vitória poder, contra os demônios, gracia, victoria contra los mais demonios, santificação más santificación para o dia da vinda de Jesus para agora. el día de la venida de Então Jesús. nós vamos buscar algo de Deus. Vine a buscar algo de Dios, Mas para levar temos que se humilhar. pero para llevarlo tenemos que humillarnos, Reconhecer que não somos ninguém. reconocer que no somos Que precisamos nada. de Deus para tudo. Necesitamos de Dios para Nós todo. vamos necessitar de Deus em tudo. Nosotros necesitamos de Dios en todo, Até no ar para respirar. hasta en el aire para Precisamos respirar. de Deus. Nós que acostumamos, nascemos já chorando, Nos hemos respirando. acostumbrado, hemos nacido llorando y respirando, Mas precisamos de tudo de Deus. pero necesitamos en todo de Dios Para termos vida aqui. para que tengamos vida aquí.
Então o que devemos fazer? ¿Qué debemos hacer? Aceitar Jesus Aceptar a Jesús para escapar para escapar do maior pecado, milhões de ouvintes. del más grande pecado, Que millones você de está oyentes nele. en el que estás. Quando você não aceitar Jesus, Cuando tú ouvinte, no aceptas a Jesús, oyente, você está cometendo o maior pecado de toda a tua y existência. estás cometiendo el más grande pecado de toda tu existencia. Porque não há pecado que não seja perdoado Porque no hay pecado que no sea quando perdonado. a pessoa aceita Jesus Cristo. Cuando la persona acepta a como único Jesucristo Salvador. como único Salvador. Vamos, irmãos pastores, Vamos, hermanos chamar pastores, o povo aí, llamar al pueblo em ahí, frente ao púlpito da igreja aí delante agora. del altar de la iglesia De ahora, nossas igrejas. de nuestras Estão recebendo o iglesias. som agora. Están recibiendo Vamos, sonido. irmãos católicos, irmãs Vamos, católicas. hermanos y hermanas Em católicas, frente ao púlpito de nossas igrejas. delante del altar de las iglesias. Eu vou orar por vocês. Voy a orar por Vou ustedes. orar comigo, conosco. Orarán conmigo, con E nosotros. Deus vai fazer este mistério acontecer em tua vida, Dios va a hacer este misterio que suceder já en tu fez em vida, minha vida, que ya hizo en mi transformando-me vida, transformándome para a vida eterna. para la vida eterna. Desde quando eu permaneça fiel, Desde que permanezca fiel, serei salvo seré salvo com toda certeza. con toda seguridad. Ser fiel até a morte. Ser fiel hasta la E muerte. dar-te-ei Y te daré a corona, la coroa corona da vida eterna. de la vida eterna. Que lindo, não, meus Qué irmãos? lindo, mis É hermanos. lindo demais. Es demasiado É lindo. demais, demais mesmo. Demasiado lindo, demasiado. Amém. Amén. Vamos, milhões de ouvintes também. Damos millones de oyentes Dentro también. do rádio receptor, Delante de tu radio receptor. busca a tua salvação Busca primeiro. tu salvación primero. Tudo você vai receber agora mesmo. Y todo vas a recibir ahora Quem mismo. aceita Jesus, Quien que ouvinte, acepta a Jesús, oyente, vai receber a cura aí. recibirá sanidad ahí. Deus vai perdoar todos os teus pecados. Dios va a perdonar todos tus Não pecados. importa a quantidade de pecado que você No tem, importa la cantidad de pecado Ele que vai te tienes. perdoar de tal maneira Él te va a perdonar de tal como se forma você nunca tivesse como si nunca hubieras cometido um pecado sequer, ouvinte. cometido un pecado siquiera. Imagine Imagínese que perfeição de perdão, qué perfección de perdón, que purificação com o sangue de Jesus Cristo. qué purificación con la sangre de Eu Jesucristo. estou como se nunca tivesse pecado na vida. Yo estoy como si nunca hubiera pecado en la vida. Todos aqueles pecados que cometia, Todos los pecados que cometía. Jesus me perdoou, Jesús Deus me perdoou. me perdonó, Dios me perdonó. Jesus me lavou com seu sangue Jesús me lavó con su sangre e me deu porção do Espírito Santo y me dio porción del para que eu Espíritu tenha Santo força de abandonar para que tenga fuerza de abandonar aquilo que não agrada a Deus. aquello que no le E agrada a aqueles que Dios. aceitam Jesus Y aquellos que aceptan a com Jesús sinceridade de coração, con sinceridad de Deus dá corazón. esta força Dios da esta para ele fuerza rejeitar o mundo, para que o rechace el pecado, mundo y el e pecado ter prazer y tenga nas placer coisas de en Deus. las cosas de Dios. Como é gostoso, irmãos, Como es sabroso, hermano, nós sermos salvos em que Jesus. seamos salvos en Nós Jesús. sentimos sabor Sentimos sabor na palavra de Deus, en la palabra de Dios, na oração, en la oración, no jejum, en nas el coisas de ayuno, Deus. en cosas de Dios. Nós sentimos uma coisa que no mundo nunca senti. Sentimos algo que en el mundo nunca sentí. No pecado eu nunca En senti. el pecado nunca sentí. Só depois que eu aceitei a Solo Jesus. después de que acepté a Jesús. Eu sou uma testemunha ocular desta verdade da Bíblia. Soy testigo ocular de estas verdades de la Vamos, Biblia. milhões de ouvintes. Damos millones de oyentes. Aguarde um minutinho só aí. Esperen solo un minutito Já ahí. vamos orar. Ya vamos a orar. Vamos falar agora aqui com o nosso povo querido, Hablaremos con el pueblo querido. nosso povo católico que Nuestro está, pueblo católico que está aquí. tem uma religião linda como eu tinha, Tiene religión linda como yo mas não tenía. foram transformados, Pero no fueron não transformados. conseguiram se libertar No lograron dos liberarse vícios, de los vicios, do pecado. del pecado. Deus vai te dar força agora. Dios te dará Se fuerza você reconhecer ahora. que é um pecador. Si reconoces que eres pecador. Se não reconhecer que é pecador, Si no reconoces que eres pecador, não, Jesus não vai poder te perdoar, não Jesus- vai poder te ajudar. Jesús no va a poder ayudarte y perdonarte. Tem que reconhecer que você é doente, Tienes que reconocer que que eres precisa de enfermo. Jesus para te curar Que também. necesitas a Jesús para Si no, Él sanarte no va a te también. curar. Si no, no te va a sanar. Tem que reconhecer que nós nada somos diante de Deus. Tenemos que reconocer que nada somos ante E Dios. precisamos, necessitamos de Deus de Y noite. necesitamos a Dios día y noche. Meus irmãos, Mis hermanos, quantas vezes Deus tem livrado você da morte até a hora que está dormindo. ¿cuántas veces Dios te libró de la muerte hasta cuando estás Satanás tem durmiendo? planejado a tua morte. Satanás ha planeado tu E muerte. Deus tem te guardado. Y Dios te ha guardado. É verdade, irmãos Es e irmãs. verdad, hermanos y hermanas. Vocês têm essa experiência. Tienen esa experiencia. Todos que não são crentes, fiquem em Los pé. que- Quem se acha pecador, que Los ainda que não no- aceitou a Jesus, Párense, ¿quién es fique em pecador? pé. Jesus veio por causa de você. Jesús vino por causa de usted. Não foi por causa de Abraão, Não foi- Isaac e Jacó, não aqueles foi por- servos fiéis. No fue por causa de Abraham, Foi Isaac por y causa de Jacob, por nós, esos os siervos pecadores. fieles. Fue por causa de nosotros, Lá los nas pecadores. arquibancadas também. Y en las tribunas también. Fiquem em pé, por favor. Párense, por favor. Todos que não são crentes. Los que no son Vamos se creyentes. humilhar. Humillémonos. Você nunca experimentou se humilhar para Deus? Nunca experimentarte que humillarse é se ante humilhar Dios. para Deus? ¿Qué es humillarse ante Dios? É aceitar Jesus. Es aceptar a Que a Jesús. nossa carne não quer. Que nuestra carne no quiere. Nossa carne quer o pecado, Nuestra carne quiere el quer o pecado. mundo. Quiere el mundo. E aí vem os Ahí ais. vienen los ais. Da onde vem os ais? ¿De dónde vienen los ais? Não vem dos vícios. No viene de los vicios. De onde vem os
os ais? ¿De dónde vienen los Não ais? vem do teu pecado? No viene de tu Onde pecado. vem os ais? ¿De dónde vienen Não vem los das ais? coisas do mundo? No viene de cosas del De mundo. onde vem teus ais? ¿De dónde vienen tus Não vem ais? das coisas de No Satanás? viene de las cosas de É Satanás. Claro es. Os ais, você sabe que é uma palavra Los ais, sabes que es una de palabra dor, de que a dolor. pessoa só grita Que la persona solo quando grita está cuando está em dores terríveis, en dolores o terribles. desespero. O desespero. Ai! Ay. Aí ele grita. Ahí él grita. Ele sempre grita, ai meu Siempre Deus! grita, "Ay, mi Dios". Aí lembra do Senhor Se da acuerda glória, del né? Señor de la gloria, Vamos ¿no? lembrar agora, Vamos agora a mesmo! gritar ahora mismo. Que o Senhor está te El chamando! Señor te está llamando. Vamos aí superlotar em frente ao público de nossas igrejas! Vamos a colmar delante del altar de la iglesia Vamos ahora. render-se a Cristo Vamos a agora. rendirse ante Cristo Se ahora. você é soberbo, não vai conseguir aceitar Jesus. Si eres soberbio no lograrás aceptar a Jesús. Não vê a necessidade de aceitar. No ve la necesidad de aceptar. Mas se você é humilde, Pero si eres humilde, você tem fé em Deus, tienes fe en Dios. que eu creio que você tem fé em Y Deus, yo creo que tienes fe en você Dios. vai aceitar Jesus. Vas a aceptar a Jesús. Não importa a distância que você está, No importa la distancia que Aqui tú de estás. São Paulo, Aquí desde São Paulo. aqui do Brasil, Aquí de Brasil. você vai orar conosco. Vas a orar con nosotros. E Deus vai fazer uma obra muito grande em tua Y vida. Dios va a hacer obra muy grande en tu vida. Vem à frente aqueles que se acham, meus irmãos. Venga delante los que se Doentes. creen, hermanos, enfermos. É, Sí. você que precisa de médico. Tú que necesitas de E médico. Jesus é médico dos Y médicos. Jesús es médico de los médicos. Tem problemas insolúveis. Tienes problemas Jesus é insolucionables. advogado dos advogados. Jesús es abogado de los Você tem que abogados. entregar de corpo, alma e espírito a Pero Deus. entregarse de cuerpo al Ele espíritu vai a cuidar Dios. de você, Y él va a cuidar de dos usted, teus problemas. de sus problemas. Vai tratar tuas Va a enfermidades. tratar tus Ele enfermedades. sabe Él sabe dar o diagnóstico dar diagnóstico. certinho. Correcto. Aleluia! Aleluya. Sim ou na igreja? No, iglesia. Eu me emociono muito Me emociono mucho com as coisas de con las Deus. cosas de Eu Dios. sinto um prazer nessas coisas Siento celestiais, un placer en las cosas que a celestiales. vontade é falar dia e noite. Que da ganas de hablar Já día y noche. falo, né? Já falo no ar. Ya hablo en el aire. Não estou falando na igreja, estou falando no rádio. Cuando no estoy hablando en la iglesia, en la Dia e radio. noite. Día y noche. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Vamos lá, vem cá, Vamos, meus irmãos vamos. católicos. Vengan hermanos católicos. Nós católicos, irmãos de outros ministérios também. Hermanas y hermanos de otros ministerios también. Que está igual o fariseu. Que están como el fariseo. Não se humilhou ainda, No se humilló aleluia. todavía. Por isso a tua Por eso, enfermidade tu enfermedad persiste em te torturar. persiste en torturarte. Essas dores, En esos dolores. principalmente à noite, né? Principalmente en la noche, A ¿no? enfermidade ataca mais à noite, La enfermedad interessante, né? ataca más por la noche, ¿no? É, Interesante. ela cria mais força nas trevas. Ella más crea fuerza en las tinieblas. É verdade, a noite é trevas, Y né? la noche es tinieblas. Escuridão. La oscuridad. Vamos aqui em frente, todo Vamos, mundo adelante todo el que mundo. está doente, cheio de luta, Que está enfermo lleno de lucha. no lar, na família. En el hogar y la familia. Ah, minha família é um desespero, Mi missionário. familia es un desespero, Você não se misionero. entrega a Deus para Deus cuidar da tua família também? No te entregas a Dios para que Él cuide a tu familia Vem à también. frente aqui, fazer entrega total da tua vida a Ven Deus. adelante a hacer entrega total de tu vida Entregar a a tua Dios. família nas mãos de Deus. Entregar tu familia en las manos Deus de tem Dios. prazer de curar a nossa enfermidade, vocês sabiam? Dios se complace en sanar nuestras enfermedades. ¿Sabían? Deus tem prazer em resolver nossos problemas. Dios se complace en resolver nuestros A problemas. oração do meio-dia até orava assim, En la oración del mediodía yo oraba así. com nossos ouvintes. Con nuestros oyentes. Deus tem prazer em abençoar o ser humano. Dios se complace en bendecir al ser Que humano. nós vamos fazer por donde? Lo que haremos, pero ¿cómo? De ser abençoado por Ele. Ser bendecidos por Él. Ele cobra um preço. Él cobra un precio. Este preço precio É se entregar a Ele, es entregarse a de Él. corpo, alma e En espírito. cuerpo, alma, espíritu, Eu oyentes. tenho essa experiência, Tengo esa porque experiencia. enquanto eu não me entreguei a Deus, Porque mientras no me entregué a de corpo, Dios, alma e espírito, en cuerpo, alma, espíritu, não obtive no obtuve o resultado esperado que eu esperava. el resultado esperado que yo Minha esperaba. mãe já era crente há Mi muito ma- tempo, mi minha madre irmã, y mi hermana ya eran creyentes hace meu mucho irmão, tiempo. Y mi hermano. mas eu não. Pero yo no. Eu fui o último da família. Fui el último de la familia acepté Jesus. que acepté a Jesús. Como diz, era o mais durão da Como toda dice, a família. era el más duro de toda la familia. É. Sí. Achava que era desaforo Creía que era un deixar desaforo. minha religião Dejar mi religión para passar a aceitar a religião dos crentes. para aceptar religión de Não los sabia creyentes. eu que não era a religião. Yo no sabía que no era Que religión. Jesus disse a Que Tomé, Jesús le dijo a Tomás, a um dos apóstolos, a que uno era de los Tomé, apóstoles que era Tomás. não seja crente, Tomé, Sea creyente, Tomás. e não seja incrédulo. Y no seas incrédulo. Porque se eu não passasse a ser crente, Porque si no comienzas a eu ser continuava creyente, sendo incrédulo. yo seguiría siendo Aleluia. incrédulo. Mas vamos lá, a Pero última oportunidade. Damos la última oportunidad. Deus está dando aqui agora. Dios da aquí Só ahora. para os que se acham pecadores. Solo para los que se creen pecadores. Que acha que fumar não é pecado, beber não é pecado, Creen que fumar no es pecado, beber no es todo pecado. tipo de sexo não é pecado. Todo tipo de sexo no es pecado. Então esse não precisa de Deus. Entonces él no necesita de Dios. Vai continuar doente, cheio de luta, Seguir tribulação. enfermo, lleno de luchas y Porque ele que tribulación. não precisa daquele que tem tudo para nos dar. Porque cree que en aquel que no tiene Aquele todo que é para autor do darnos. nosso corpo Y el que es humano. autor de nuestro cuerpo Do humano. nosso organismo De humano. nuestro organismo humano. Ei, maravilha. Sí, qué maravilloso. Também os irmãos que estão
También em hermanos falta com que Deus. están en falta con Dios. Jesus manda fazer um concerto com ele, Jesús manda hacer arreglo con que él. ele vai te curar. Que él te va a Ele sanar. falou comigo Él mês passado, habló conmigo el mes pasado. todos os irmãos e irmãs que estão Que doentes, hermanos y hermanas que están da enfermos. nossa igreja, De nuestra de iglesia. outras igrejas, De otras que iglesias. fizeram aqui concerto com Que Deus, hicieran el arreglo con ou no Dios. interior das nossas igrejas, O dentro de nuestras Deus iglesias. prometeu curar ele, Dios prometió sanarles curar a ela, él y a ella. porque você tem muita coisinha que você pratica que acha que não é pecado, Hay cosas que practicas que crees que no es pecado. e Deus vai te iluminar agora. Y Dios te va a iluminar Como ahora. abandonar, ouvintes? ¿Cómo abandonar oyentes? Faz o concerto com Deus agora Haga el arreglo con Dios ahora. e veja a diferença Y acontecer. vea la diferencia suceder. O sal não precisa. El sano no necesita. Ok, igreja? ¿Qué iglesia? O sal não necessita. Y los sanos no necesitan. O sal não precisa. Y los sanos no necesitan. Mas sim os doentes. Pero sí los enfermos. Jesus bradou dizendo, Jesús gritó diciendo. continua bradando agora Sigue gritando ahora. para o mundo inteiro, Al mundo entero. onde estão nos ouvindo. ¿Dónde nos están oyendo? Eu não vim chamar os justos, Yo no vine a llamar a justos. eu não vim perdoar No justos, vine a perdonar a justos. mas vim chamar os pecadores Pero vine a llamar a pecadores. arrependimento, Al arrepentimiento. para me Para perdoar que yo perdone. e salvar Y agora. salve ahora. Aleluia. E Aleluya. é Jesus está te chamando. Jesús te está llamando. Apenas o Espírito Santo está usando a minha voz Apenas el Espíritu Santo usa mi voz. para você ter nova vida. Para que tengas nueva vida. Chega de ser esse velho homem doente, Basta de ser el viejo hombre cheio de enfermo. luta e tribulação. Lleno de lucha y tribulación. Já perdeu até a esperança. Ya perdiste hasta la esperanza. Tem medo da morte, de tudo. Tienes miedo a la muerte y a todo. Porque não está preparado para morrer. Porque no estás preparado para Não, morir. não tem salvação. No tienes Quem salvación. não tem salvação, ouvinte, El que no tiene salvación não está oyente, preparado para morrer. no está preparado para Que não se morir. entrega a Deus de corpo, alma e espírito, El que no se entrega a Dios en cuerpo, alma y espíritu. aceitando a Jesus, Aceptando a Jesús. não está preparado No está preparado para morrer, para morir. muito menos para a vida eterna. Mucho menos para la Que vida se morrer eterna. nessa situação, Si muere en esa situación, vai se arrebentar com Satanás se va a reventar con no Satanás. fogo do inferno. Y en el fuego del Escapa infierno. pela tua salvação, Escapa por tu escapa salvación. pela tua vida. Escapa por tu Que vida. já uma multidão vier à Y frente, aquí una ouvinte. multitud vino adelante y Falta oyente. você só aí. Falta usted solo ahí. É. Sí. São milhões que nos ouvem, Son millones que nos oyen. mas pouco reconhecem, Pero pocos reconocen. como o publicano reconheceu. Como el publicano reconoció. Deus, aleluia. Dios, aleluya. Tem misericórdia de Ten mim, misericordia de mí. miserável pecador. Miserable pecador. Ele voltou justificado Y por Deus, volvió justificado por Dios. perdoado, salvo, Perdonado y salvo. curado com os problemas resolvidos. Sanado con problemas E o fariseu resueltos. continuou com os problemas, Y el fariseo continuó con sus embora problemas. dava o dízimo, Sin embargo, daba el diezmo. embora Sin embargo, sí, não era como os demais homens, no era como los demás roubadores, hombres, las robadores, adúlteros, como diz ele, adúlteros, como él dice. mas Pero o publicano foi el que recebeu a benção. Publicano recibió la Aliás, o bendición. publicano recebeu a benção. El publicano recibió la Perdão, o bendición. publicano recebeu a benção. El publicano O recibió. fariseu perdeu a Y el benção. fariseo perdió la Assim bendición. é, ouvinte. Así es, oyente. Você não aceitar Si Jesus, usted no acepta a Jesús, perder a tua benção. perdiste tu bendición. Agora está preparada. Hay que estar preparada. Mas se não aceitar Jesus, Está preparada vai para si no acepta perder a Jesús, tua benção. vas a perder tu bendición. Sim ou não, igreja? ¿Sí o no, iglesia? A experiência que nós temos da própria La palavra. experiencia que tenemos a través de la E também palabra. nós mesmos, nesta vida que temos vivendo com Deus. También esta vida que estamos Que viviendo con benção é Dios. muita gente Qué bendición es mucha gente que reconheceram que são que pecadores. reconocieron que son pecadores. Se reconheceram, irmãos e irmãs, Reconocieron, hermanos y hermanas, que estão sofrendo por causa são que pecadores. están sufriendo porque son E pecadores. Jesus tira o nosso pecado, diz a palavra. Y Jesús quita nuestro pecado, dice la palabra. Arranca o nosso pecado, nosso corpo, alma e espírito. Arranca el pecado de nuestro E nos cuerpo al lava com espíritu. seu sangue. Y nos lava con su sangre. Aleluya. Eu ri e chorar, né? Muchos me ven seguir y llorar. Ri e chorar. Reír y llorar. O que é isto? ¿Qué es eso? É gozo do Espírito Santo Es de Deus. gozo del Espíritu Santo Que de o Dios. salvo em Jesus Cristo Que sente. el salvo en Jesucristo ¿No ve a siente. alegría de esta iglesia? No ven la alegría de esta iglesia. Quando ora, todo mundo Cuando clama, oran, chora. todos claman y lloran. Sí. Gozo dos céus. Gozo de los Que cielos. você nunca sentiu, Que ouvinte. usted nunca sintió, oyente. Mas vai sentir agora se você aceitar Jesus. Pero va a sentir ahora si acepta a
a Com Jesús. vontade de falar mais e mais e mais e mais, mas a Me hora da não ganas permite. de hablar más y más, pero la hora no permite. Já estou 1 hora e tanto falando, meu Ya Deus estamos do céu. una hora y más hablando. Mi Dios del Estou cielo. cansado já de ouvir. Siendo cansado de oír. Vamos, milhões de ouvintes, Vamos, millones de oyentes. orar conosco agora. Orar con nosotros ahora. A minha alma tem sede de Deus. Si mi alma tiene sed de E a Dios. tua também, Y ouvinte. la tuya Tua alma también, tem oyente. sede de Deus. Tu alma tiene sed de Dios. Então grite bem forte comigo Grita fuerte conmigo. em toda a terra En toda la que tierra. nos escutam. Que nos escucha. Aqui também. Aquí también. Meu Deus, Mi Dios. meu Jesus, Mi Jesús. tem misericórdia de mim. Ten misericordia de mí. Perdoa agora Perdona ahora todos os meus pecados. todos mis pecados. Salva, Senhor, Salva, Señor, a minha alma. mi alma. Sei que agora Sé que ahora estou perdoado estoy perdonado de todos os meus pecados. de todos mis pecados. Estou perdoado também Estoy perdonado también do maior pecado que eu tinha, del más grande pecado que tenía, que era rejeitar, que era rechazar aceitar a Jesus. el aceptar a Jesús. Este era meu Pai, Este era mi Padre, Deus poderoso. Dios poderoso. Era o maior pecado que eu tinha, Era el más grande pecado que yo tenía. mas agora estou perdoado, Pero ahora estoy perdonado porque aceito Jesus porque acepto a Jesús de todo o meu coração con todo mi corazón. e passo a ser um crente Comienzo a ser un creyente em Jesus Cristo, en Jesucristo desta igreja. de esta iglesia. Deus é amor. Dios es amor. Escreve agora, Senhor, Escribe ahora, Señor, o meu nome mi nombre lá nos céus, allá en el cielo, no livro da vida, en el libro de la vida, para o grande dia para el gran día da vida eterna de la vida eterna, com o Senhor Jesus, en que el Señor Jesús, no seu reino de glória. en su reino de gloria, Prepara-me agora, Senhor, prepárame ahora, Señor, para vencer a morte. para vencer la muerte. Prepara-me agora, Senhor, Prepárame ahora, Señor, para vencer o mundo. para vencer el mundo. Dando-me agora, Senhor, Dándome ahora, Señor, uma porção dobrada una porción duplicada do Teu Espírito Santo, de tu Espíritu Santo, derramando em meu coração. derramando en mi corazón. E calabasurianda labai. Meu Deus, eu me entrego ao Senhor agora, Yo me entrego al Señor de corpo, en cuerpo, alma en alma e espírito, y espíritu, para que eu perca para que yo pierda o prazer el placer do mundo del mundo e do pecado. y del pecado. Sim, Senhor, Sí, Señor, eu faço entrega total hago la entrega total do meu futuro de mi futuro em Tuas mãos, en tus manos, para que o Senhor me dê prazer que el Señor me dé placer, no ensinamento da Tua palavra. la enseñanza de tu palabra, Para que o Senhor me dê prazer el Señor me dé placer, de viver uma vida vivir una vida transformada. transformada. Oriandarabai, calabai. Gloria a Dios, Por Deus, nosso Pai. Dios nuestro Padre. Obrigado, Senhor, Gracias, Señor, pelo perdão divino por el perdón divino, do maior pecado da minha vida. el más grande pecado de mi vida. Oh, calabasuriandarabai. Gloria a Dios. Obrigado, Senhor, Gracias, Señor, pela salvação da minha alma. por la salvación de mi alma. Obrigado, meu Deus, Gracias, mi Dios, por ter a hora mesmo por tener ahora mismo derramado derramado uma porção una porción divina divina do Teu Espírito Santo tu Espíritu Santo em meu coração. en mi corazón.
para que tenha vida para que tenga vida e tenha y la tenga com abundância. con abundancia. Cura agora, Senhor, Sana ahora, Señor, as minhas enfermidades, mis enfermedades, porque eu prometo porque prometo ser um crente fiel ser creyente fiel até que Jesus hasta que Jesús venha venga nos arrebatar a arrebatarnos para o seu reino de glória. hacia su reino de gloria. Eu prometo ser fiel Prometo ser fiel para o Senhor curar-me agora para que el Señor me sane ahora também también de toda enfermidade todas las enfermedades. e resolver também, meu Pai, Resolver también, Padre, todos os meus problemas, todos mis problemas. que a Tua palavra me garante Tu palabra me garantiza que o Senhor é com os fiéis. Señor está con los fieles. E calabasurianda la Pai. Gloria a Dios. O Senhor é com os fiéis da terra, Senhor. Estás con los fieles de la tierra, O Señor. Senhor é com os fiéis da terra, Senhor. Estás con los fieles de la tierra, Señor. Nos diz a Tua palavra. Nos dice tu palabra. Dai-me os dons do Espírito Santo. Danos dones del Espíritu Santo. Como tem usado o nosso irmão missionário. Como has usado al hermano misionero. Para quando eu orar, Senhor, Para que cuando yo ore, Señor, eu possa ver milagres, pueda ver milagros, maravilhas, maravillas, sinais e prodígios. señales y prodigios. Nós estamos na campanha Estamos en la campaña da 264 de las 264 horas de orações. oraciones. Você vai até domingo agora, Hasta este domingo, dia 7 día 7 de julho, de julio, na grande festa en la gran fiesta de aniversário de cumpleaños de nosso irmão de nuestro hermano missionário misionero Davi Miranda. David Miranda. Arianda, Racanda, Labai, Irianda, Labai. Amém. Amén. Oh, meu Deus do céu. Mi Dios del cielo. Ah, que lindo. Sí, qué lindo. Amém. Amén. Aguarda aqui, irmãs e irmãos, um minuto Esperen, mais. hermanas, un minuto más. Se levar a benção completa, o Para milagre que completo lleve de Deus. bendición y milagro completo de Dios. Milhões de ouvintes, Millones de oyentes. Parabéns Felicidades pela fé de vocês. por la fe de ustedes. Quantas pessoas estão ao teu lado aí, ¿Cuántas ouvintes, personas a tu lado, que não oyentes, tiveram esta fé que você teve, y no tuvieron la fe que tuviste de se entregar a Deus agora, de entregarse a Dios de ahora corpo, alma e espírito. en cuerpo, alma, espíritu? E através desta mesma Y fé, a través de esta misma fe você teve de aceitar que Jesus, tuviste para aceptar a milhões Jesús, de ouvintes, millones de oyentes, Deus vai curar todas as tuas enfermidades. Dios va a sanar todas tus Toda enfermedades esta mesma fé que você tem con agora, la misma fe que tienes Deus ahora. vai resolver todos os teus problemas. Dios va a resolver tus Porque a tua problemas. fé vai crescer muito ainda, Porque tu fe crecerá mucho em todavía Deus, en Dios, em Jesus. en Jesús. Principalmente na hora que você começar a sentir o milagre. Principalmente cuando empiezas a sentir el milagro, As maravilhas. las Tua maravillas. fé chega a 1000%, Tu fe llega al 1000%. porque o milagre faz nós sentir El milagro nos hace que sentir Deus está ali juntinho de que nós, Dios está juntito a que nosotros, Deus está conosco. que Dios está con O nosotros. milagre faz nós sentir El milagro nos que hace Deus está sentir operando em que nós. Dios está operando en É nosotros. lindo demais. Es demasiado lindo. Sim ou não, igreja? Sí o no, iglesia. Só um minutinho, irmãos e Solo irmãs. un minutito, hermanos y hermanas. Agora chegou o momento Ahora llegó el momento também de você decidir-se para nunca mais fumar. de que te decidas para nunca más fumar. Eu garanto que você nunca mais vai ter prazer no cigarro. Garantizo que ya no tendrás placer en el cigarrillo. Pode destruir a carteira de cigarro em nome de Jesus. Puedes destruir la cajetilla de cigarrillo en el Todo nombre de tipo de Jesús. vício é pecado. Que todo tipo de vicio es Que pecado. Jesus fala que nenhum viciado, Jesús dice que ningún enviciado, nenhum dos viciados ni un enviciado entrará no reino do céu. entrará al reino de los Cigarro cielos. é vício. Cigarrillo es vicio. Jogos é vício. Juegos son vicios. Bebida alcoólica é vício. Bebida alcohólica es Tantas juego. outras coisas são vícios. También todos son vicios. Que Deus te libertou agora. Que Dios te liberó ahora. Creia. Crea. Tenha certeza. Esté seguro. Eu era tão pecador quanto você. Yo era tan pecador como E usted. até pior do que Y você. hasta peor que usted. Vê o que Deus tem feito através da minha fraca pessoa. Vea lo que Dios ha hecho a través de mi débil Vai fazer persona. através da tua muito mais. Hará a través de ti Se você mucho más. permanecer fiel, Si permaneces fiel, perseverante perseverante na doutrina de Deus, en la doctrina de Dios, conosco nas igrejas Deus e con Amor, nosotros en las você vai iglesias de receber Dios es amor. tudo que você não poderia
pôde receber até agora em tua vida. Recibirás lo que no pudiste recibir hasta ahora en tu Você vida. está velho e cansado já com o corpo destruído de Ya estás- tanto trabalhar. Estás viejo y cansado con el cuerpo destruido por Deus vai tanto te dar trabajar. agora. Dios te va a entregar ahora. Porque diz a palavra Dice la palabra que a bênção do Senhor, que la bendición del Señor, a bênção do Senhor que nos enriquece, ouvintes, la bendición del Señor que nos enriquece, sem oyentes, acrescentar sin dores. aumentar dolores. Está todo arrebentado, cheio de doenças, tanto Todo trabalhar. reventado con enfermedades por trabajar. Mas a bênção do Senhor é que nos enriquece, diz a La Bíblia, bendición del Señor nos enriquece, dice la Biblia. sem acrescentar dores. Sin aumentar dolores. Isto que é Deus, é igreja. Dios, iglesia. Vamos aí. Vamos ahí Destruir as drogas. a destruir las drogas. Drogado, as drogas matam. Drogadictos, las drogas matan. Fumantes. Fumatéricos. Cigarro está matando mais de 6 milhões de fumantes a cada ano. El cigarrillo está matando más de 6 muita millones de gente. fumatéricos al año. Es mucha Mais gente. de 6 milhões de fumantes morrem por ano, irmãos. Más de irmãs. 6 millones de fumatéricos Es mueren al brincadeira año. isso? ¿Es juego esto? Estatística comprovada por Estadística comprobada convenção dos médicos cientistas. por convención de los médicos E científicos. até os que não fumam, só em ficar perto dos fumantes, Ya está. cheirando o Hasta cigarro, los que no fuman, los que están cerca de los fumatéricos oliendo el cigarrillo. respirando nicotina do cigarro, Respirando la nicotina del também cigarrillo. estão cancerosos. También están con Mesmo que cáncer. nunca fumou na vida, Aunque nunca fumaron a en la vida. estatística prova La essas coisas. estadística muestra estas Então cosas. fique longe dos que fumam. Quédese lejos de los que fuman. E você que fuma dentro de casa, Y tú que fumas dentro de la vai casa. matar tua família com câncer Vas também. a matar a tu familia con Além de cáncer você también. morrer com câncer, Además de tú morir con cáncer. destrua essa maldição. Destruye esa maldición. Cigarros devia chamar maldição. El cigarrillo debería de Que llamarse mata con maldición. câncer. Que mata con cáncer. Destrua as drogas, Destruye las que drogas. é maldição Que também. es maldición también. Sí. A palavra manda. La palabra manda. Nós abandonar tudo aquilo que é maldição Que abandonemos todo lo que es e maldición. receber só as bênçãos de Deus. Y recibir bendiciones de Dios. Estou completando 55 anos que Sim. estou recebendo as bênçãos de Estoy Deus. cumpliendo 55 años de recibir las O bendiciones de resto Dios. dos anos foram meio perdidos, né? El resto de los años fueron medio perdidos, ¿no? Perdidos totalmente. Creo que perdidos Vocês vão totalmente. pensar o mesmo daqui, Pensarán faz lo uns mismo anos. de Oh, hoy, meu Deus. aquí a algunos años. Se eu tivesse aceitado Jesus, não estava acabado assim, Si hubiera quando aceptado a estivesse na minha Jesús, juventude, si né? estaría en mi juventud, no estaría Eu así. tenho um amor, Deus me dá um amor por vocês, Deus irmão, que eu não tenho em mim esse amor, eu confesso. Dios me da un amor por ustedes que yo no tengo. Começa a lo falar para confieso. Deus, Espírito Santo, Porque hablar de Dios el Espíritu se apodera Santo de nós, que dá um amor a se vocês, apodera de irmãos, nosotros y nos da un amor irmãs, a ustedes, hermanos y hermanas. que eu confesso. Que confieso. Quando estou longe de você, não sinto esse amor tão grande. Quando estou orando, sinto também no rádio. Este amor que yo siento por ustedes Sinto aquele cuando amor hablo por la radio, siento ese amor. pelos ouvintes, como Por se los fosse da minha oyentes. própria família. Como si fuera de mi propia Há familia. quanto tempo eu não vi, ¿Hace agora cuánto estou tiempo que no vi y ahora em estoy contato com eles. en contacto con ellos? Es verdad. Es verdad. Tudo isso o Espírito Santo põe em nosso coração um amor. Todo eso el Espíritu Santo É coloca en nos nuestro dado pelo corazón. derramamento do Amor Espírito Santo dado em por el nós. derramamiento del Espíritu Santo en E hoje nosotros. nós não estamos sozinhos, Y hoy irmãos. no están tan solitos, Teu hermanos. Pai, Filho e Espírito Santo com Tienen você. Padre, Hijo y Espíritu Nós Santo con vamos aqui ustedes. também. Pero vamos aquí también. Quem fuma, levante a mão. Quien Quero orar fuma, por você. levante la mano, quiero orar por ustedes. Você nunca mais fumar. Para que nunca más fumes. Quem não fuma mais ainda? Quien no fuma más Não se todavía. acanha, abane as mãos. No se Quem não avergüence. fuma mais? Quem Levante la nunca mano. fumou Quien também. nunca fumó Abane también. as mãos bem alto. Agite la mano bien alto. Então, os que não levantaram a mão, as Los irmãs, que no que fumam levantaron, ainda. las fumas que fuman Então todavía. joga o cigarro, irmão, joga aqui para nós destruir. Arroja el cigarrillo para que lo Eu destruyamos. garanto que você vai sentir nojo do cigarro. Garantizo que sentirás asco del Eu cigarrillo. destruí o cigarro na hora que eu aceitei Jesus. Yo destruí el cigarrillo cuando acepté a Jesús. Joga o cigarro aí em cima do púlpito, Arroja irmãos el que eram cigarrillo. católicos, Hermanos que eran espíritas, budistas, católicos, católicas, xenoítas, budistas, fariseus, fariseos, farisoas. fariseos. Aleluia. Aleluia. Já estão jogando aqui, dá glória a Están Deus. arrojando. Pode jogar, Pueden arrojar. pode jogar, pode jogar. Caindo aí no meio de vocês. Caindo no meio da multidão. Vão jogando. La multitud. Vão jogando, vão destruindo. Quem continuar fumando, ouvintes? ¿Quieren seguir fumando? Porque quer oyentes? morrer com Porque câncer. quiere morir con cáncer. Essa é a grande verdade. Esa es la gran verdad. Sabe que realmente o cigarro mata com câncer. Sabe que realmente el cigarrillo mata con Vamos cáncer. orar por todo mundo para Vamos Deus libertar. orar por Todos todo dando mundo glória, para que glória a Deus Deus, que a festa no céu agora, igreja. Glória, glória, glória. Nós oramos, Senhor, pelos milhões que oraram conosco. Perdoa os seus pecados. Salva as suas almas. Se tiver esta fé gigante, meu Pai, reconhecer que é pecador, é uma fé gigante em Ti. E reconhecer que é um pecador, por isso aceitar o Jesus agora, para ser crente em Jesus Cristo e congregar nas igrejas, Deus e amor, a larga distância, além das fronteiras, além dos mares, além do oceano, lá em outros países da terra, para receber toda a gente e proteger a igreja, Deus e amor, libera todos os viciados das drogas, e todos os vícios, libera aqui, meu Pai, nós recebemos todos os milhões,
como crente da nossa igreja do Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.